Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Eu farei a leitura e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas, o que diz aí? O justo viverá pelo quê? Mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Até aí. Irmãos, como eu já falei aqui inúmeras vezes, eu cresci no Bar de Lourdes, que é o melhor lugar do mundo para se morar nessa vida. Já falei. É o metro quadrado mais valorizado do mundo, mais do que Manhattan, mais do que qualquer lugar que você imaginar. Bairro de Lourdes. E existem lendas vivas no Bar de Lourdes. Eu nasci no Bar de Lourdes e tenho orgulho disso. E a gente brinca muito e tal. Mas há uma ponte que separa o Bar de Lourdes do centro da cidade. Há um córrego que atravessa aqui Valadares, que é o antigo córrego do Figueirinha. E na época da minha avó e das minhas tias, era um córrego que dava para lavar roupa. Eu cresci sabendo que era um córrego que era mais um esgoto do que qualquer coisa. E sempre na direção do centro da cidade, do Bar de Lourdes para o centro, a gente passava, e passa até hoje, por uma ponte. E eu nunca me dei conta de que eu passava por aquela ponte quando criança. E eu me lembro bem que quando a minha mãe retornava do centro em direção ao bairro, quem conhece a cidade sabe que existe ali no bairro São Geraldo, Vila Mariana, uma passagem também pelo córrego, que dá acesso do bairro São Geraldo até o Bar de Lourdes, por uma pontezinha. Só que antigamente era uma pontezinha de madeira, muito, mas muito assim, mal acabada. E eu lembro que eu era criança, quando a minha mãe passava por essa ponte, não era desconfiança na direção dela, de jeito nenhum, mas acaba sendo um pouquinho também, né? Aquela pontezinha de madeira, que passava um carro, ela chacoalhava, só podia passar um, e aquilo me dava um medo. E a queda do córrego certamente não seria maior do que quando a gente pulava do terraço da casa dela até na areia da construção embaixo. Menino tem dessas coisas. Mas dava uma aflição. Você passava na ponte, aquela ponte, sabe, a gente atravessava aquela ponte, mas com uma sensação assim: Isso vai cair. Isso não foi feito para isso. Ela sobreviveu. E depois deram um jeito de fazer uma ponte mais forte. E eu estava pensando esses dias nisso. Eu passei por aquela ponte muitas vezes no antigo chevetinho da minha mãe com receio, porque ela era frágil. E é possível que ela tenha suportado o peso de muitos carros, bicicleta e gente passando a pé. Mas se um caminhão desse, uma Scania passasse por ali, ela não suportaria. Agora a outra ponte, ali na Israel Pinheiro, essa eu nunca me dei conta que ela existia, por sinal. Porque a gente passava e ela suportava o peso. Passei de ônibus várias vezes naquela ponte e ela suportava o peso, porque ela era preparada para isso. Preparada para isso. Uma liçãozinha boba, que tem a ver com algo que eu ouvi essa semana e que me chamou a atenção baseado na minha experiência. Existem coisas que elas foram projetadas para suportar talvez o peso de um ser humano andando.
2 bicicletas, 3 carros. Ou carros passando durante um tempo, mas elas não suportariam uma Scania, não suportariam um caminhão com toneladas. Agora outras não. Certamente essas demoraram mais tempo para fazer. Certamente essas demandaram mais energia, mais dinheiro, mais recurso. Muito mais teve que ser empreendido nessas que um ônibus passa lotado de gente junto com um caminhão e ela não sente nem cócegas. Nada abala a estrutura daquela ponte. E o que eu estou querendo dizer com isso? A história bíblica e essas narrativas que eu tenho usado nas últimas semanas apontam para o caminho de uma solidez que eu acho muito importante que a gente reflita a respeito. E a vida do homem moderno, com seus pressupostos, com as suas questões particulares, tem muito disso. Gente que constrói uma pontezinha que uma bicicleta passa, uma moto passa, um carro pequeno passa. Mas se um ônibus tiver que passar, vai desmoronar tudo. O homem é assim. E se preocupa pouco com aquilo que dará sustentação à sua própria realidade. É incrível olhar para algumas pessoas e ver que a impressão que a gente tem é que está passando por elas um caminhão com 20 toneladas. E ela suporta. Por que será que ela suporta? Por que algumas pessoas talvez tremam um pouquinho, mas ela suporta o peso? Porque ela tem a solidez necessária para suportar isso, para aguentar as pressões, as tensões que a vida aplica naqueles momentos. Isso nos leva para uma reflexão muito parecida com a que fez o profeta Abacuque no momento da vida. Para quem não sabe, o profeta Abacuque, ele viveu, ao que tudo indica, no mesmo período do profeta Jeremias. Eu ouvi essa semana uma coisa interessante a respeito, dizendo que Jeremias, ele profetiza acerca da destruição de Jerusalém. Para quem não sabe, a narrativa bíblica do povo de Israel mostra uma espécie de cativeiro que o povo sofreu no ano 500 e pouco ali antes de Cristo, fruto de uma invasão dos babilônicos. O povo de Israel vivia ali distante da visão pactual que Deus havia plantado no coração deles. Era um povo que vivia como se Deus não existisse. Deus então falou assim: eu vou dar uma disciplinada nesse povo. Lembra que eu preguei semana passada, falando sobre o livro de Joel? Deus às vezes fala assim: deixa eu dar uma disciplinada nesse povo. Deus então resolveu dar umas palmadinhas no seu povo, uma correção dura. O povo sentiu isso, e o profeta Jeremias foi o homem que Deus usou para falar assim: olha, vai vir um exército, vai destruir todo mundo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Jeremias profetiza acerca do cativeiro. Agora Abacuque não, viveu no mesmo tempo. Parece que Deus coloca um profeta para falar e o outro para sentir. De um lado, a gente vê um que tem a palavra profética, que é Jeremias. Abacuque, analisa, ele parece carregar a experiência profética. A gente vê Jeremias falando assim: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. E a gente vê Abacuque falando assim: por que, Senhor, vai acontecer tudo isso? Vocês estão entendendo? E toda a narrativa apresenta um profeta que olha para o cenário de Israel, o mesmo que eu disse semana passada, né? Ou algo até pior, um cenário do povo distorcendo a lei, injustiças. Se você ler na sua casa o capítulo 1, você vai perceber que o profeta está falando assim: Senhor, até quando a justiça vai ser torcida? Até quando o povo vai clamar violência e ninguém vai fazer nada? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? Senhor, o que está acontecendo? Esse mundo está de cabeça para baixo. E o pior é que ele se dá conta que a mensagem que Deus deu para ele era uma mensagem de destruição. Deus virou para Abacuque e falou assim, como falou para Jeremias e como falou para vários outros profetas: eu vou arrebentar com Jerusalém. Eu vou dar uma varada arrumada em Israel. Esse povo brincou demais comigo. Pensa bem nisso, hein?
Esse povo brincou demais comigo, esse povo fez muita hora comigo, eu sou o Deus do pacto, perdoei esse povo, fiz tudo, mas agora não tem jeito, esse povo precisa de um corretivo. Já viu o pai quando resolve bater mesmo, não tem jeito? Já passou por isso? Não. Eu vou te pegar. Pode correr, filho, corre, vai pra rua, joga bola, esquece. Quando voltar, não esquece, não esquece. É quando a medida transborda, o pai fala carinhosamente, o pai orienta, o pai explica, o pai altera a voz, o pai ameaça. Na hora que transbordou, você não foge do coro, não. E Deus, a mesma coisa. Falou com o povo, mandou os profetas, orientou, explicou tudo. E o povo, vai brincando. Deus perdoa, rapaz. Deus é bom demais. Deus não pune ninguém. Tá de boa. Eu vivo é pela graça. Não entendeu nada do que é a graça de Deus. Se fala isso, já não entendeu nada do que é a graça de Deus. E Deus fala assim, não, eu vou dar um arroxo nesse povo. E fala isso com Abacuque. E pior, Tessália, ele fala com Abacuque assim, só que é o seguinte, eu vou levantar um instrumento diferente. Tem um povo muito perverso, os babilônicos, uma nova potência mundial. Eu vou levantar esse povo para poder disciplinar Israel. Aí Abacuque surta. Pensa comigo, Deus santo, justo, bom, todo-poderoso, que ama o seu povo, pega um povo pecador para disciplinar o seu povo, que é bom, o povo do pacto. Aí Abacuque fala assim, não estou entendendo, Senhor, agora está difícil para mim. Muito complicado acreditar que em algum momento o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam pela mão de um povo que o Senhor tem pronto, como o povo fala hoje, né? Eu buguei. Já ouviu isso? Não. Tá bugado, acabou. Não dá para entender. A pergunta geralmente é, o mal vai triunfar? Será que o mal ele vai vencer? Será que Deus vai usar essa coisa ruim para tirar algum proveito disso? Nunca se fez essas perguntas, não. Há poucos dias eu fui num velório de um camarada que foi meu filho na fé. Eu evangelizei ele, o Brunelli, do ele estava lá, Enos, Michele, mas quem? Nós 5, né? E gente, nossa, mas aquilo foi duro. 33 anos, varrido por um câncer terrível. Paulo Heller era o nome dele. Um menino bom toda a vida, rapaz. Tinha os defeitos dele, lógico que todo mundo tem. Mas eu lembro quando Paulinho chegou na igreja, namorando uma menina que era da igreja, e fomos acompanhando, discipulando. Eu vi o Paulinho entregar a vida a Cristo. Ele foi discipulado na nossa igreja, né, Neguinho? A gente viu o progresso daquele camarada servindo ao Senhor numa igreja. E eu casei ele, ajudei em alguns desafios. Era um diácono, um cara muito bacana. E esse bicho morreu há pouco tempo. No dia que ele morreu, eu estava lá me perguntando, não é possível. Aonde que uma hora daquela, nós estávamos lá, a gente podia olhar e falar assim, aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Igual Paulo fala. Foi uma pancada, né? E às vezes a gente olha e fala assim, o câncer vai vencer. O luto vai vencer. A tragédia financeira vai vencer. Ultimamente eu tenho visto tanto desafio na esfera familiar. Eu falo assim, o mal, não é possível, o mal vai triunfar nessa história. Essas perguntas começam a nos incomodar. E a não ser que você seja um desses que, como eu disse há poucos dias, eu vi um cara falar isso na televisão, se você tem mais de 40 anos e nunca se sentiu deprimido, você certamente não prestou atenção. Você certamente não prestou atenção. Eu adoro as pessoas que falam assim, gente que bate no peito e fala assim, o quê? Eu não tenho tempo para essas bobagens não, rapaz, tristeza, depressão, problema e tal. Eu falo assim, certamente ela não prestou atenção. E Abacuque foi um desses, que prestou atenção, olhou para a realidade,
viu quanto ela estava caótica. E se você parar para prestar atenção um minuto, já viu que a gente não presta atenção em nada? Já percebeu como é que você... Esses dias eu cheguei para uma criança, uma das que mora na minha casa, e falei assim, eu fiquei curioso com o que ele estava assistindo, né? Aí não vou falar quem é. Aí eu falei assim, William, o que você está vendo aí? Já devia ter uns minutinhos, eu estava com o livro na mão, eu olhando, eu curioso, o que você está vendo aí? Ele falou assim, pai, estou vendo nada. Eu falei assim, é um bom indício de masculinidade, né? Não está vendo nada, está ali, eu falei, o que você está vendo? Nada. A gente põe uma música, você ouviu? Não preste atenção. Não passa pela sua vida, não? Acabou de assistir um filme bom, do que trata? As explosão, tem? É com aquele cara, não é? Não, eu estou te perguntando, você acabou de assistir? Já ouviu gente falando? Fulano está lá falando, eu virei a chavinha, desliguei. Você entendeu? Você está programado só para responder claro, entendi e tal. A gente não presta atenção. O que você está comendo? Qual lanche que é o bom? É o grande. Entendeu? A gente não presta atenção no que a gente está comendo. Tá bom? O sabor tá bom demais. Por quê? Porque a gente está meio que descolado da realidade. Só que quando Deus nos faz enxergar, a gente afunda mesmo e fala, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E hoje, gente, isso mostra para a gente que qualquer pessoa que vive a fé minimamente, viverá, cara, em alguma instância, uma crise espiritual, uma crise pessoal, uma dificuldade no campo da fé e na hora, Lucão, de entender a realidade. Só que a história de Abacuque é bonita demais para parar apenas na história de um homem que viveu uma crise. É a história de um camarada que tinha em si mesmo a direção correta para conseguir administrar Brunelli, ou ter base o suficiente para que passasse por ele um caminhão de 200 toneladas. A gente não sabe, mas alguns estudiosos afirmam que possivelmente Abacuque morreu na invasão dos babilônicos. Possivelmente ele morreu nesse cerco. E a pergunta é, como fazer para suportar toda essa pressão? Sabe o que é o bonito? Esse homem vai na direção certa. Ele não tenta descontar isso na balada, ele não tenta descontar isso no entretenimento, ele não tenta descontar isso em absolutamente nada. Ele vive uma crise, olha para o mundo completamente de cabeça para baixo, e ele olha para Deus e fala assim, e agora, Senhor? Me responde, o que está acontecendo? Eu estou em crise, olha, está tudo, Senhor, olha que dificuldade. E a Bíblia diz que ele se colocou numa torre de vigia para esperar o que Deus queria falar com ele. E a Bíblia diz que Deus fala. Mais do que fala, Deus diz assim, eu vou te responder, você vai escrever isso numa tábua, para que todo mundo possa ver o que eu falei que vou fazer. E a Bíblia vai mostrando uma série de ais, Abacuque dizendo assim, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo outro, Deus dizendo assim, no mundo que eu criei, na história que eu escrevi, eu tenho controle sobre todas as coisas. Deus coloca, Wagner, Abacuque numa posição privilegiada, e dá a ele condição de ver quem de fato governava a história. A gente olha para um Abacuque em crise, assim como essas que a gente vive de vez em quando, né, irmão? Tem hora que tudo embola dentro da gente pergunta assim, Senhor, o que é isso? Estou sem entender o que está acontecendo. Eu lembro dos discípulos, o Washington confuso, e Jesus falando assim, calma, o que eu faço vocês não entendem agora. O que Jesus falou?
Vocês vão saber, depois vocês vão saber o que eu estou fazendo. Calma, descansem, esperem. O que o Salmo 46 fala? Aquietai-vos, não é isso? E sabei que eu sou Deus. Espera, deixa que eu vou fazer. Quando tudo fica embolado dentro da gente, quando essa crise nos assombra, a palavra é calma, calma, espera, silêncio, é o que o texto fala. E Deus responde, ele falando assim, guarda o que eu estou dizendo, o mal não vai prevalecer. Às vezes parece que sim, às vezes parece que sim, às vezes parece que a dor de algumas situações, elas sobrepujam a nossa capacidade de entender o que Deus vai fazer. Às vezes parece que sim, mas o que o texto nos diz é Abacuque falando, Deus me respondeu. E a resposta de Deus foi simples, eu julgarei Nabucodonosor e todos os impérios. Ele responde acerca do triunfo do reino de Deus. E o que acontece? Colocado na posição adequada, Abacuque tem a condição de nos ensinar que nessas horas é que nós somos consolidados por Deus, para que num momento e outro a gente tenha base para suportar as pressões que nos virão. Eu tive coragem, mas parei no meio do caminho de me perguntar, quantas toneladas a minha pontezinha suporta? Já parou para pensar nisso? E nós não estamos falando de pensamento positivo, não. Essa do eu engulo seco e vou na marra, não. A pergunta é, o quanto que a sua ponte suporta? Já parou para pensar nisso? Eu lembro de Lutero, rapaz, cantando assim, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Base forte, forte, porque para ele era só a graça, era só a fé, é só Cristo, é só a Escritura, é só a glória de Deus, um homem consolidado. E o profeta que não apenas falou, mas que viveu isso, aponta esse caminho, dizendo assim, é melhor você fazer silêncio, você parar de ficar agitado demais. Quando Deus quer falar com Abacuque, Deus fala assim, Lucão, aquieta, para um pouquinho. Deus fala com Abacuque assim, eu estou querendo te dar uma resposta, aquieta e ouve o que eu tenho para te falar. E a resposta de Deus é linda, porque ela põe Abacuque na perspectiva correta. E fala com ele assim, agora, escuta o que eu tenho para falar com você. E ele começa a orar dizendo assim, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Lembra desse versículo? É o profeta falando assim, Senhor, eu estou vendo o que o Senhor falou que vai fazer. Eu estou vendo o que está acontecendo. E eu tô perplexo com isso. A partir daí, então, ele faz a sua própria oração. Um homem que não tapa os olhos para a realidade, um homem que espera em Deus, mas um homem também que ora. E de acordo com a sua oração, ele espera no Deus que se revela a ele, mas no Deus que se revelou a Israel. Me escuta aqui que eu quero que você entenda isso para eu encerrar minha fala. Esse camarada, ele ora falando do Deus que vem de Temã e Parã. Sabe o que ele está falando? O Senhor é o Deus lá do Sinai, aquele monte fumegando e que deu a lei para o povo. Ele fala das tendas de Cusã e Midian. É uma referência clara, sabe o quê? Regiões ao lado do Mar Vermelho, mostrando que Deus era o mesmo Deus que tinha livrado o povo com mão forte. O cara ora e fala assim, Senhor, eu tô com medo, eu tô alarmado,
mas aviva a tua obra. E depois que ele faz essa oração, ele começa a ver Deus vindo. E ele fala assim, ó, lá vem Deus. Vem de Temã, do deserto de Parã. A peste vem na sua frente. Alguns acreditam que é uma alusão às 10 pragas lá do Egito. O Deus que com mão forte livrou o seu povo. Esse é o Deus que esse camarada está fundamentado. E a fé dele é forjada aí. Porque ele aguarda em silêncio. E a Bíblia diz que na hora que ele se depara com um Deus tão grande, o interior dele se comoveu. Ele tremeu nas bases. E falou assim, esse é o Deus que eu sirvo. Sabe por que a nossa fé é tão vacilante? De vez em quando ela questiona mesmo, ela apanha, ela vacila. Mas o doutor Augusto Nicodemos fala, continua sendo fé. Eu acho melhor você começar a cuidar daquilo que não perece. Eu acho melhor a gente começar a cuidar das nossas bases. Porque enquanto a gente estiver preocupado com tantas trivialidades, passa uma bicicleta, passa alguém andando, se passar um carro desmorona. Deus está chamando a gente para ter base forte. Amém? A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo, e o mundo já dizia o Paulo Nazaré, né? Dudu, anda mal das pernas. Ele anda de muleta. O mundo está assim, está difícil. Agora a questão é, como é que nós vamos vencer? Hein, Abner? Como é que nós teremos a força para suportar o peso desse mundo sobre nós? A Bíblia diz assim, a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Você tem que cuidar da sua fé. A Bíblia diz que a fé não vem num arrepio no domingo à noite. Não. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo quê? Você entendeu o recado, né? A fé vem pelo ouvir. A fé vem por quem de fato alimenta diariamente com a verdade da palavra, que dará a ela solidez. Eu conheço gente que eu já vi um caminhão, talvez com umas 100 toneladas passar por alguém. Eu já vi gente que tremeu, mas ficou de pé. Eu vi gente que uma bicicleta desmoronou tudo. E eu já vi gente que passou um caminhão de 500 toneladas. E ele nem mexeu. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. É disso que nós estamos precisando. Uma fé que pelo ouvir vai nos consolidar de verdade. Porque sem ela, a Bíblia diz que é o quê? Que sem fé é o quê? Que no final das contas você está querendo viver? Você quer viver? É vida que você quer? A Bíblia diz que o justo vai viver pelo quê? Pela fé. É melhor a gente cuidar da fé.